Olá você, passando aqui para abordar mais uma notícia um tanto quanto interessante. É, interessante. É, Sinceramente, eu não sei onde é que nós vamos parar, sempre falo sobre isso, eu uso esse termo, que não sabemos onde é que nós vamos parar, porque realmente por aí que a coisa anda e funciona. Olha só, tem uma notícia aqui um tanto quanto interessante mesmo, para não falar outra coisa, né? Homem testa positivo. Eu vou fazer uns trocadilhos aqui, porque certas palavras não podem ser proferidas nessa plataforma, principalmente quando se aborda sob outro prisma, que não o prisma que concorde com o sistema. E como o prisma aqui não concorda com o sistema, então eu vou ser obrigado a utilizar algumas palavrinhas para você entender, sem eu ter que falar exatamente como é. Bom, para essa situação nova que está aí, que envolve esses bichinhos que sobem árvore, né? Pelo menos eu vou falar macaco, né? Eu vou falar aqui fabíola, e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Fabíola dos macacos, né? Com relação a outra situação que envolve a essa quantidade toda de coisa que vem sendo inoculada nas pessoas, eu vou chamar de COV, ok? Compreendeu? COV, fabíola dos macacos, COV. E a outra coisa que, por incrível que pareça, da minha plataforma não gosta, é o H, eu vou ter que falar pausadamente, IV, ok? Vamos lá então. Homem testa positivo para fabíola dos macacos, COV e HIV ao mesmo tempo. Esse cara tava com uma zika violenta. Vou te falar uma coisa, hein? Tava não, tá. Porque no decorrer da matéria você vai perceber que ele continua. O elemento tá triplamente zicado. Ele testou positivo para fabíola dos macacos, para COV e para HIV ao mesmo tempo. Cientistas da Itália descobrem caso de homem infectado pela COV, fabíola dos macacos e HIV ao mesmo tempo. Homem de 36 anos havia viajado à Espanha. Aliás, esse país está bem famoso mesmo na questão da fabíola dos macacos, né? Particularmente se tratando de homens nessa faixa etária aí dos 20 e poucos até os 40 anos de idade, mais ou menos, né? São homens que costumam muito frequentar a Espanha. E nesse país, eles também lá têm umas festinhas onde eles vão e têm o direito, claro, têm o direito de escolha de participar de situações que envolvem pessoas do mesmo sexo. Então, ele teve sintomas de COVID e fabíola, mas se recuperou inicialmente e iniciou o tratamento contra o vírus HIV. Certamente que já tinha essa situação, né? As informações são do repórter do R7, Renato Souza. O paciente apresentou febre de 39 graus, dor de garganta e linfonodos aumentados na virilha. Posteriormente, apresentou febre de 37,5, dores no corpo e bolhas que se espalharam pela pele. Os exames apontaram que a infecção pelo HIV também era recente. O estudo aponta que, por se tratar de apenas um caso, não se sabe as infecções simultâneas se pioram o estado do paciente, mas revela que os sintomas podem se sobrepor e uma doença mascara a outra. O que acontece? Vejam vocês, como se não bastasse uma desgraça, vem duas desgraças. E como se não bastasse duas, vem três. Três desgraças ao mesmo tempo. Isso me trouxe à mente, à memória, uma situação que nós convivemos com ela, e convivemos ainda, mas mais intensamente num períodozinho atrás aí, em que aconteceram uma série de medidas e restrições e protocolos e coisa e tal. Enfim, inclusive essa semana, numa entrevista entre aspas, né, numa abordagem, sei lá, num ringue jornalístico, onde alguém deveria ser entrevistado, uma das apresentadoras, que faz parceria com outro cidadão, teve a cara de pau de dizer que durante esse processo aí, o apelo foi: fique em casa se puder. Não, todo mundo sabe que isso é
uma tremenda de uma mentira, né? O fica em casa foi fica em casa mesmo. E, aliás, tem gente que até hoje mantém no Facebook o perfil com uma espécie de uma coroazinha em volta da cara, né? E fique em casa. Então, se puder, isso é uma tremenda de uma falácia, né? Pelo contrário, isso aí foi implementado pelos governos, pela mídia podre, isso foi implementado de maneira muito forte e digamos que isso foi cumprido mesmo em certos lugares com rigor, digamos que monstruoso, onde comerciantes foram proibidos de abrir o comércio, portas de loja foram soldadas, né? Nas ruas pessoas foram presas, mulheres, pessoas idosas, nas praias gente sendo capturada como bandido, levando gravata por conta de governantes déspotas que se utilizaram de um momento inconstitucional para estabelecer essa situação de absurdos, né? Que as imagens estão aí para quem quiser ver. A internet está cheia de imagens, né? De guardas civis, principalmente, que foram os principais algozes desses protocolos, né? Dessas medidas, o fica em casa e não pode sair, se sair vai ser preso e coisa e tal. Enfim, um tremendo balaio de gato, um circo de horrores, enfim, isso aí é um negócio que causou muita revolta, causa até hoje, quando a gente bota os olhos nessas imagens, mas eu quero voltar à situação aqui da questão de igrejas. Eu queria chegar nesse ponto, igrejas, né? Que também entrou no pacote. As igrejas entraram no pacote. As igrejas, para poder funcionar, tiveram que se adequar às situações, né, as exigências, né? Eu, sinceramente, não entrei, não sei como é que foi, mas eu sei, passando em frente à igreja, que tem a porta aberta para o público, você podia perceber as fileiras de cadeiras distantes uma das outras, eu acho que 1,5 m, 2 metros, né? Na entrada, os fiéis recebendo aquela verdadeira lavagem de álcool nas mãos, né? Aquele processo todo. Tem cultos gravados, tem cultos que vão ao ar direto pelo YouTube, e você vê até o dia de hoje, no púlpito, garrafas de álcool, as pessoas trocam, passam o microfone para as outras e faz aquela asepsia ali. Pessoal, eu pergunto para vocês, será que Jesus Cristo não tem mais poder? Será que as promessas da Bíblia já não surtem mais efeito, não repercutem mais? Como é que funciona esse negócio? Porque você vê pessoas que declaram fé em Jesus Cristo, que têm a Bíblia como regra de fé e conduta, cuja Bíblia traz promessas de proteção total e absoluta contra as piores pragas à face da terra. Eu não sei o que é que eles estão fazendo com essa Bíblia nas mãos ou debaixo dos braços, sei lá, porque essa Bíblia garante proteção total contra tudo. O Salmo 91, por exemplo, ele é muito categórico, né? Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não é por aí? Porque aos seus anjos dará ordem para te guardarem em todos os teus caminhos, né? Enfim, o que a gente percebeu e percebe até hoje é um festival de falta de fé, de falta de crença, é uma absurda demonstração de que as palavras da Bíblia não servem para nada. Ah, mas afinal de contas, nós precisamos obedecer a Bíblia um todo. E a mesma Bíblia que diz que nenhum mal te sucederá e tal, ela diz também sede prudentes como as pombas e prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Com licença, mas isso não é recomendação para que você não creia no restante do que a Bíblia te promete, né? No momento em que toliram o seu ir e vir e entraram com a história de fica em casa, e até para você cultuar o seu Deus, você tem que passar pelo processo e tem que negar a sua... negar a fé. Negar a fé. Obrigaram as igrejas a negar a fé. Se bem que tem gente que deliberadamente entrou nesse processo aí, né? Aquela história dessas promessas de proteção ficaram perdidas no espaço. Eu até cheguei a aconselhar algumas pessoas, eu estava dentro de um banco e escutei uma discussão entre dois religiosos, eu falei para eles, seria melhor vocês rasgarem essa Bíblia de vocês, ou arrancarem essas páginas que tem essas promessas de proteção, né? Que pelo jeito não surtiram efeito, até o dia de hoje continuam ainda desacreditando da Bíblia e acreditando na ciência. Não é assim? A ciência sobrepôs a Bíblia, os decretos, as recomendações, né?
Ou seja, os protocolos sobrepuseram a capacidade da Bíblia de proteger os fiéis. E o medo de fechar a igreja, né? Porque já andaram fechando a igreja, o medo de fechar. Quer dizer, entrou aí descrença para tudo quanto é lado. É falta de fé com relação à doença, é falta de fé com relação à proteção divina, até para fechar o próprio local onde congregam, né? Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que é o sol no meio-dia, mas temerás o cove. O bichinho pode te pegar, e se ele te pegar, vai andar ruim, porque Jesus não vai proteger. Vai ou não vai, gente? Vai ou não vai? Porque até hoje eu passo na frente de igrejas, nomeadamente aos domingos, e você vê em porta de igreja alguém segurando uma garrafa spray, dando spray na mão das pessoas para fazer asepsia, para poder entrar, para não pegar doença nenhuma. E olha que essas medidas até já foram recolhidas. Pelo que eu saiba, ninguém está sendo obrigado a despejar álcool na mão de ninguém, mas as igrejas, na sua maioria, estão até hoje com as garrafinhas de álcool a postos. Essas mesmas garrafas de álcool que quando eu era criança, eu me lembro que minha mãe sempre falava, menino, não fique aí perto. E o álcool tinha que ser escondido, coisa e tal, porque vem na garrafa de álcool. Algumas garrafas de álcool ainda vêm, outras tiraram. Manter longe do alcance de crianças. Mas vocês repararam que nessa história aí, até o álcool foi colocado ao acesso das crianças sem nenhum constrangimento. Aonde você vai, você encontra uma garrafa de álcool que qualquer criança tem acesso e apanha aquela garrafa. O detalhe é que muita coisa aconteceu e a gente não tomou ciência. A minha sobrinha é casada com um bombeiro militar, e ele falou para mim lá, se você soubesse o tanto de acidentes que aconteceram e acontecem até hoje com essa história de álcool, principalmente envolvendo crianças, é uma loucura. Só que a mídia não divulga isso porque não pode. Está no pacote da proteção. Só não está no pacote da proteção divina, porque me parece que Jesus não está protegendo ninguém do COVID e também não está curando ninguém do COVID. Eu pergunto para você, eu disse que parece, eu não estou afirmando. Você que defende sua fé, afinal de contas, Jesus protege você das doenças ou não protege? Ou para você se proteger, você precisa, para além da Bíblia, andar com paninho na cara, tomar banho de álcool. Como é que funciona a coisa? Esse camarada aqui que eu comecei a matéria pegou 3 situações ao mesmo tempo. Fabíola dos macacos, COVID e a temida ou temido HIV. Coisa que não deveria ser preocupação para os crentes. Afinal de contas, Jesus Cristo protege. A Bíblia garante isso. Mas os protocolos jogaram tudo isso por terra, pelo menos na prática, para a maioria esmagadora dos cristãos. É o que eu pude observar. Se você não faz parte desse pacote, a carapuça não entrou na sua cabeça, tá tranquilo. Mas eu posso garantir para você que a maioria esmagadora cumpriu e ainda cumpre até hoje os protocolos. O que tem de crente com medo do bichinho, principalmente, é uma coisa impressionante. Aliás, esses crentes já tomaram 1, 2, 3, 4, estão pedindo a quinta, sexta, o sábado, o domingo e o feriado. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Mas, sei lá, de repente melhora. Eu peço a você que dê um like, que você se inscreva nesse canal e a gente volta numa outra oportunidade. Um grande abraço para você e até a próxima.